Então vamos para a próxima questão aí, de temperatura. Acompanha aí. Da reação, aí deu a reação aí abaixo. N2 mais O2, formando 2NO e colocou aí, ó, no sentido direto, ela é endotérmica, tá certo? No sentido inverso, voltando, ela é exotérmica. Observe que a reação é reversível, tem as duas setinhas aqui, ó. Se tem as duas setas, caracteriza uma reação reversível, ok? Podemos afirmar que, aí vem, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a direita, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda, a diminuição da temperatura, então vem todas as opções que nós vamos aqui explicar agora para vocês, tá certo? Então, olha para cá, para cá, para cá, para cá, vestibulando. Se uma reação endotérmica, para ela ocorrer, ela necessita de calor, como eu falei, do bolo, coloca a farinha, né, a massa, ovos e transforma em bolo. Se ela, para ocorrer, ela necessita absorver calor, lógico que aumentando a temperatura, tá certo? Nós vamos ter, pelo raciocínio, né, que vai favorecer a reação no sentido endotérmico, que quanto mais a temperatura lá do sistema aumentar, tá certo? Vai favorecer a reação, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formar os produtos que estão no sentido da reação ser endotérmica, ok? Nós sabemos que calor e temperatura são totalmente diferentes, tá? Mas um aumento de temperatura, lógico que vai fazer com que a reação que absorva calor, ela seja beneficiada, ok? Calor é energia em trânsito, calor é quando eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes, vai aparecer uma nova energia aí, uma fonte de energia que a gente chama de calor. Então, calor é uma forma de energia, tá? A parte de temperatura é a agitação das moléculas. Se um corpo tem uma temperatura, é o mesmo corpo, uma hora ele está a 20 graus, outra hora ele está a 23 graus Celsius, porque a 23 graus Celsius a energia térmica das moléculas estão maiores, então aumenta a sua temperatura, ok? Então vamos lá, voltando aí para a questão, acompanha aí. Na reação, aí deu a reação, o aumento da temperatura, então veja bem, se a reação é endotérmica, se eu aumentar a temperatura, ela vai no sentido da endotérmica. Então, ela vai no sentido da direita, ela vai no sentido da endotérmica, ela vai no sentido de formar aí o óxido nítrico, tá? Então, ele diz aqui, ó, o aumento de temperatura desloca o equilíbrio para a direita, correto. Porque para a direita eu tenho aqui que a reação é endotérmica, está aqui dizendo, ó, endotérmica. Então, se para a direita a reação é endotérmica, tá? Quando eu aumentar a temperatura, ela vai para a direita. Então, podia ser aqui a mesma questão, essa é a letra certa, mas a mesma resposta podia ser o aumento da temperatura desloca o equilíbrio na formação do óxido nítrico, correto. Ou então o aumento da temperatura desloca o equilíbrio consumindo gás nitrogênio e gás oxigênio, correto. Porque se o aumento de temperatura vai para a direita, no sentido da endotérmica, ela vai consumir mais reagente, tá certo? E vai formar mais produto, ok? Então, esse aumento da temperatura aí desloca o equilíbrio para a direita. Ó, para cá, para cá, para cá. Vestibulando. Vocês sabem que em química é muito importante a parte de rendimento de uma reação. Por exemplo, às vezes uma reação A mais B forma C mais D, mas será que compensa formar esses produtos? Será que a quantidade que se forma com a quantidade que eu uso de reagente e a quantidade que eu consigo obter de produto, será que ela compensa? Então vocês aprenderam isso em sala de aula lá que isso chama-se rendimento de uma reação, tá? Então, os químicos às vezes querem obter uns produtos, só que os reagentes para formar os produtos não compensa o que você gasta, porque tudo é matéria-prima, né? Ou matéria já que você conseguiu obter, mas se você vai botar para reagir, para formar um produto, tudo tem seu custo. Então, para formar aquele produto, eu estou falando no dia a dia, né? Até para a equação química ela ser comercial também, tá? Então, ela ser utilizada, esse produto em indústria, tá? Então, ela tem que formar uma boa quantidade de produto. E, às vezes, a reação ocorre e forma C e D, mas não forma a quantidade que compensa o que você gastou. É por isso que eles utilizam esse deslocamento de equilíbrio, ele utiliza também essa parte aí de aumento e diminuição de temperatura no sentido de melhorar o rendimento de uma reação, tá? Já o aumento de pressão ou baixar a pressão ou aumento ou retirada de concentração, ela não influencia
nessa parte aí da constante de equilíbrio e tudo, tá? Mas a temperatura, ela já tem essa influência, tá certo? Porque através da temperatura aí, você vai ter uma nova constante de equilíbrio, tá certo? Você vai ter aí um novo rendimento, tá? Porque a temperatura, ela faz isso ocorrer, ok? Então, voltando à questão aí, apagando aí para finalizar, tá? Nós vamos ter aí o que? Ó, o aumento da temperatura, correta a letra A, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio, tá? No sentido, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido para a direita. Por quê? Porque para a direita ele disse aqui que a reação é endotérmica. Se é endotérmica, o aumento de temperatura favorece a reação no sentido endotérmico, ou seja, favorece a formação do óxido nítrico, ou seja, consome mais nitrogênio e oxigênio para formar mais óxido nítrico, ok? Lembrando também que ele botou aí na seta que nesse sentido era endotérmica, mas se ele não falasse que era endotérmica, ele poderia colocar aqui no final da reação que o ΔH era positivo, né? Então, quando o ΔH é positivo, aí vocês aprenderam lá que ΔH é o H do produto menos H dos reagentes, tá? Então, quando ela é positiva, caracteriza também endotérmica. Então, ele botou aqui endotérmica, mas poderia ter botado nesse sentido ΔH positivo, o raciocínio era o mesmo, ok? O ΔH negativo, a reação é exotérmica. Para cá, vestibulando. Então, vem comigo aqui, nós vamos fazer mais algumas questõezinhas aqui para vocês, sobre essa parte de deslocamento de equilíbrio, falando aí sobre pressão, temperatura e concentração. Nós vamos olhar a próxima questão, que aí se encontra, ó, ele deu a questãozinha aí na telinha. Qual das opções abaixo contém a afirmação correta a respeito de uma reação química representada pela equação? Aí ele deu a equação, tá? Aqui os reagentes, A mais B, formando C, tá? Deu aqui o Kc dela, deu que o ΔH é maior que zero, então se o ΔH é maior que zero, ele já está dizendo que a equação é endotérmica, tá certo? E ele vem na próxima páginazinha aí com o valor, tá certo? Então ele deu aí uma questãozinha muito boa que nós vamos fazer para vocês, talvez uma das melhores questões aí que fala sobre essa parte de deslocamento de equilíbrio, princípio Le Chatelier, e nós vamos fazer aqui para vocês bem direitinho essa informação. Então vamos lá, ó. Qual das opções abaixo contém a afirmação correta a respeito de uma reação química representada pela equação? Aí deu a equação, deu Kc a 25 graus Celsius, que vale 1, né, a constante de equilíbrio. Lembre-se que a constante de equilíbrio é sempre os produtos sobre o reagente. E deu ΔH maior que zero. Se deu ΔH maior que zero, eu já sei que ela é endotérmica. E aí vamos lá, letra A. O valor da constante Kc independe da temperatura. O valor da constante Kc independe da temperatura. Pessoal, falso. A temperatura, ela muda a constante de equilíbrio, tá certo? A temperatura cria uma nova constante de equilíbrio. Por isso que quando vocês verem sala de aula, você vê a constante de equilíbrio vale tanto a tantos graus Celsius. Então vem lá, 20 graus Celsius. Então a constante de equilíbrio ela depende da temperatura. Lembre-se disso, tá? A constante de equilíbrio, só quem muda a constante de equilíbrio aí é a temperatura. Então o valor de Kc independe da temperatura, falso a letra A. O valor de Kc, deixa eu apagar aí, o valor de Kc ela depende da temperatura. Então, aqui, lembre-se que o Kc depende da temperatura. Vou até botar aqui para você não esquecer. A cada temperatura, eu tenho um valor de Kc diferente. Ó aí no problema. Ó. O Kc, a constante de equilíbrio, a 25 graus Celsius, vale 1. Então, é importante a temperatura. Lembre-se disso, que os alunos pensam que o Kc nunca muda. Muda. Não muda com aumento lá, mas da concentração, da pressão, mas a temperatura ela influencia no valor do Kc, da constante de equilíbrio, tá certo? Então, a letra A, o valor de Kc independe da temperatura, falsa. Kc, a constante de equilíbrio, depende da temperatura. Eu vou até riscar aqui o depende e tenho certeza que você não vai esquecer até o nosso vestibular. Ela depende da temperatura, ok? Vamos continuar. Apagar aqui, vamos para a próxima. Mantendo-se a temperatura constante, terá valor igual a 1, independentemente da concentração de A ou de B. Ó que questão boa, ó que questão bonita.
mantendo a temperatura constante a 25 graus Celsius, como foi dado, Kc terá valor igual a 1, como foi dado, independentemente da concentração de A ou B. Vamos voltar, vestibulando. Ó, vou apagar aqui. Vamos aprender isso bem direitinho, que essa questão eu botei para a gente matar esse assunto aqui e você não errar isso no vestibular. Quem é a constante de equilíbrio que vocês aprenderam em sala de aula? Kc é a concentração do produto sobre a concentração dos reagentes. Ok? Vestibulando, aí você diz, não, professor, mas se eu mudar a concentração de A e de B, vai mudar o valor de Kc, porque matematicamente, mudando o denominador, aumentando A, vai aumentar C, se desloca para o outro lado, vai consumir mais B, então Kc vai mudar. Não muda, pessoal. A constante de equilíbrio, né, ela fica o mesmo valor, tá certo? Porque quando você mexe num, você não está mexendo só num, indiretamente você mexe em todos os outros e fica o mesmo valor, desde que não muda a temperatura. Só quem pode mudar Kc é a temperatura, tá? Então, às vezes a gente vê pela equação e diz, visto, se eu mudar A e B, vai mudar Kc. Vai sim, não vai. Lembre-se disso, tá? Vocês, se tiverem mais dúvidas sobre isso, me procura, que eu, para cá, que eu posso colocar para vocês, mandar vocês olharem aí em alguns locais, já que a gente não tem tempo aqui para mostrar isso tudinho para vocês, como mudando A e B, vai mudar C e no final o Kc é o mesmo, tá certo? Vai mudar o tempo para atingir o equilíbrio, muda a velocidade mais rápida, vão ser em outros valores de concentração de A, de B e de C, mas a constante dá o mesmo valor, ok? Então, vamos ler a letra B aí, para você ver, mantendo-se, acompanhe na telinha, mantendo-se a temperatura constante, Kc terá o mesmo valor, independente da concentração de A e de B, certo? Só quem muda o Kc é quem? A temperatura, tá? Porque a temperatura, ela realmente, voltando aí para o equilíbrio, tá? Voltando para o equilíbrio, deixa eu aqui apagar, para vocês entenderem bem direitinho os princípios do Chatelier, que essa questão é para a gente fechar. Veja bem, quando eu altero a concentração de A e de B, eu desloco o equilíbrio, muda C, tal, mas no final Kc fica o mesmo, muda a concentração de cada um no equilíbrio, mas Kc fica o mesmo. Muda a concentração deles na hora do equilíbrio, mas Kc não muda. A mesma coisa para a pressão, se tiver no estado gasoso. Agora, quando eu mudo a temperatura, então a temperatura ou vai deslocar para um lado ou para o outro, aí a temperatura muda as constantes, sem alterar, sem colocar um ou outro ou retirar, então a temperatura muda e muda o Kc, tá? Então a temperatura, ela muda os valores das concentrações e muda o valor da constante de equilíbrio também. A temperatura, mas os outros fatores não altera, como pressão e a parte de adicionar ou retirar concentração do reagente do produto. Então, ó, muito correta essa letra B, ele diz assim, ó, mantendo-se a temperatura constante, Kc terá valor igual a 1, independente da concentração de A e B. Correto, que o Kc não muda com o valor da mudança de concentração e com o valor da mudança de pressão, ok? Então, muito boa essa questão. Vestibulando, olha para cá. Teve dúvida nessa questão? Vai aparecer aí meu tweet, manda para mim, tá? No Twitter você pode discutir comigo, né? Dúvida. O que também a gente tem que trazer para aqui são questões que vai fazer você entender o assunto, que vai fazer você realmente chegar no ponto que é cobrado para o vestibulando na UFRN, naquele ponto que diferencia, naquela questão que diferencia. Então é muito importante pegar esses nossos alunos aqui, porque há anos a gente está aqui como professor, né? E eu fui aluno de escola pública, mas fiz engenharia elétrica, fiz física na UFRN. Então quer dizer, a gente, todos os 2 cursos lá, então a gente tem propriedade e tenta passar tudo aqui para vocês, o que possa realmente diferenciar. Por isso que a gente perde muito tempo elaborando essas questões, procurando questões, formular questões que ajudem você também no dia a dia, ok?